Vamos entender a predestinação em Atos capítulo 13, dos versos 45 a 48? Vamos lá. A eleição é um assunto muito importante quando a gente trata do tema predestinação. O que é a eleição? A eleição significa Deus escolher uns primeiro para alcançar a todos depois. Pelo menos ele vai tentar alcançar a todos depois que ele escolheu uns primeiro. A eleição não significa escolher uns e excluir outros. Não, a eleição significa escolher uns para alcançar outros. Porque tem que ter um começo, tem que ter um início. E assim o povo de Israel foi escolhido por Deus. Pelas promessas que ele fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, assim aconteceu de o povo de Israel ser o povo eleito dos povos do mundo. Em Êxodo capítulo 6, versículo 7, Deus diz assim: Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Êxodo 6, 7. Deus escolheu o povo de Israel para serem eles o instrumento dele para alcançar todas as nações do mundo. Israel seria o primeiro e o mais importante de muitos filhos que viriam depois. Não é o fato de Deus ter Israel que ele só teria Israel. A gente vê que mesmo em Israel existia uma missão. A missão que nós chamamos naquela época era uma missão centrípeta. Os povos vinham até Israel e conheciam a fama do Deus de Israel. Através de Israel, as nações vizinhas conheciam quem era o Deus de Israel e até podiam se converter ao Deus de Israel. A gente sabe que no Novo Testamento essa estratégia mudou. Não era agora uma missão centrípeta, mas era centrífuga, aonde a igreja iria se espalhar pelo mundo para alcançar o mundo. A igreja foi eleita por Deus para uma salvação, primeiro, antes de muitas pessoas no mundo, os gentios, né? Então agora a gente entende que Deus sempre teve interesse em alcançar outras nações. Você vê isso em Isaías capítulo 56, versículo 7, por exemplo, quando Salomão constrói um templo, Deus fala assim: essa será uma casa de oração para todos os povos. Jesus também tinha essa preocupação, não só de estar com Israel, mas de alcançar o mundo inteiro. Tanto é que em Mateus capítulo 21, versículo 13, se não me falha a memória, também tem essa história em Marcos e em João, se não me falha a memória, você tem ali Jesus indo no templo e expulsando um monte de cambistas. Por quê? Porque eles estavam ocupando todo o lugar que era dos gentios adorarem. Então o povo de Israel queria meio que afastar os gentios de uma adoração a Deus. E esse não era o plano original de Deus. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1, versículo 16, onde diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que é inclusivo, não é exclusivista a escolha. Primeiro é do judeu esse evangelho, mas depois ele também teria que ser dos gregos. Predestinação significa primeiro você ser destinado do que outras pessoas. Então, Deus te predestinou, Deus te escolheu primeiro, mas não é para você ficar sozinho não para ir para o céu. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele para alcançar a outros. Em Romanos capítulo 2, 9 e 10 também diz assim: Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então veja, tanto nas coisas difíceis e desafiadoras, os judeus teriam que encarar a situação primeiro. E também depois os gregos. Seja nas coisas boas do evangelho, do reino de Deus, primeiro era para os judeus, mas depois também
era para os gregos. Então, por isso que em Êxodo capítulo 4, versículo 22, fala: Israel é meu filho, o meu primogênito. O primeiro de muitos, como falou para Jesus também. Jesus era o primeiro, o primogênito de muitos. Agora sim, tendo isso em mente, que Deus elegeu Israel para alcançar também outras nações, a gente lê Atos capítulo 13, 45 a 48. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os judeus, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os judeus foram predestinados para a vida eterna. Deus primeiro se mostrou a eles, se revelou a eles, mas depois os gregos também estavam nos planos de Deus, para serem alcançados pelos judeus. Mas como os judeus, em sua maioria como nação, rejeitaram a Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido, como o prometido, agora os gentios iriam fazer parte do reino de Deus, mesmo que muitos judeus não quisessem pregar o evangelho para eles. Então, isso significa a predestinação aqui em Atos capítulo 13, 45 a 48. Deus já tinha traçado esse plano de pregar o evangelho também para os gentios. Era para ser através de todos os judeus, mas nem todos quiseram. Só alguns aceitaram Jesus como Messias. Então, Paulo pegou e se destinou não só aos judeus, mas agora aos gentios. Apóstolo aos gentios. É isso. Fica aqui a reflexão de que Deus escolheu você. Talvez primeiro do que muita gente na tua família. Mas não é para você ficar exclusivo como sendo o único cristão na tua família. É para você levar essa verdade que você conhece para outros, porque Deus te escolheu primeiro, mas para alcançar a outros depois, também a todos da tua família.